E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Vai que não estamos, né? Melhor confirmar. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a nosso sexto capítulo. Sim, hoje, finalmente, vamos concluir a tradução dessa obra imperdível, A Invenção do Antigo Israel. Gente, sexto capítulo agora, nós vamos trabalhar especificamente reivindicando a história palestina, nós vamos entender o desfecho dessa construção que viemos fazendo na playlist A Invenção do Antigo Israel, especificamente demonstrando, né, capítulo a capítulo, como as pesquisas bíblicas dentro e principalmente fazendo parte da academia, elas fazem parte de um projeto político de reafirmação do Estado de Israel, o Estado moderno de Israel, e para isso vão retroprojetar para a antiguidade, para o final da Idade do Bronze, começo da Idade do Ferro, esse Estado-nação ou Estado-nação incipiente, o que quer que seja essa monarquia, esse império de Israel, ou coisas similares, exatamente para que, reivindicando o passado, se reivindique a terra no presente. Isso é um projeto político com eles confessando ou não. Nós demonstramos aqui nas lives anteriores dessa playlist, depois você pode maratonar a playlist completa aqui da Invenção do Antigo Israel, porque o livro está completíssimo agora, traduzido. Hoje nós vamos trabalhar o último capítulo do livro, né? E assim que terminarmos a live, o arquivo de slides dos 6 capítulos vai ser colocado em formato PDF no Drive do Espaço das Deusas, que é o Drive da comunidade de membros aqui do canal, para que tenham acesso a esse conteúdo, para que possam utilizar nas suas pesquisas. E também eu vou colocar o livro em formato PDF lá em inglês, para que tenham acesso a todas as referências bibliográficas e possam aprofundar a sua pesquisa nesse sentido, tá bem? É importantíssimo que vocês saibam que nós não trabalhamos no vácuo, né? Não trabalhamos com as vozes da nossa cabeça, nós trabalhamos especificamente com pesquisa fundamentada. E, nesse sentido, é importante que cada um de nós aqui tenhamos a responsabilidade de verificar todas as informações que ouvimos, que vemos por aí, e aprofundemos a nossa própria pesquisa com a autonomia, tá? Ninguém pode ficar refém do outro para ter informação. Nós temos hoje as ferramentas para podermos fazer pesquisa de qualidade. Então, é responsabilidade de cada um de nós verificarmos as fontes dessas informações, tá bem? Aqui, durante os 6 capítulos, né, hoje é o 6º capítulo dessas lives do livro que estamos traduzindo aqui para vocês, tem referências bibliográficas, nós falamos sobre livros específicos, nós demonstramos aqui com citações diretas desses materiais, especificamente o projeto político e teológico, e automaticamente ideológico, porque toda teologia é ideologia, como essas construções em torno de um antigo Israel fictício vão determinar a legitimidade, o discurso legitimador do Estado de Israel moderno, tá? Ah, Ângela, então quer dizer que nunca existiu Israel? Em momento algum eu disse isso, tá? Em momento algum o próprio autor do livro diz isso. Nós estamos falando aqui de que existe um Israel inventado e que vai ser debatido e que vai ser ruminado nas pesquisas acadêmicas, e é esse Israel, antigo Israel inventado, que nós estamos deflagrando aqui com essa obra, tá? Então, é importante você ouvir o que dizemos e não o que não dizemos também. Isso também faz parte da leitura crítica, isso também faz parte da nossa responsabilidade quando estudamos, de sabermos interpretar o que ouvimos e o que lemos, tá bem? Isso é básico.
Então, se você vai contra-argumentar alguma informação, primeiro você precisa ouvir o argumento para depois contra-argumentar. Primeiro você precisa saber interpretar o argumento para depois você construir a sua contra-argumentação. Quem não sabe interpretar o próprio argumento que ouve ou que lê, não tem condições de contra-argumentar, tá? Isso faz parte da ciência. Então, hashtag fica a dica aqui. Marco Silva sempre presente antes mesmo de eu chegar, né, querido? Boa noite, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença, fico muito feliz. Potiguar Pantera, boa noite a todos, boa noite, muito bem-vindo, obrigada pela presença. Ricardo Dapsi, obrigado, Ângela, obrigado, querido, membro do canal, seja bem-vindo. Cláudia Antonieta, boa noite, querida Ângela, boa noite a todos, todas e todos. Seja bem-vinda, membro do canal, obrigada pela presença, fico muito feliz de ver vocês aqui. Tiago Faria Mello, também sempre presente, boa noite a todos, boa noite, Tiago, seja muito bem-vindo, membro do canal. Humberto Isola, boa noite a todos, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Vamos então para o nosso 6º capítulo, a invenção do Antigo Israel. Eu vou projetar os slides aqui para vocês, e aí a gente começa a nossa conversa, né? Vejam, vamos ver. Isso, exatamente. Ó, o total deu 858 slides, o arquivo com os 6 capítulos, tá bem? Então, hoje nós vamos para o 6º capítulo, reivindicando a história palestina. Então, vamos lá. O direito de representar a história da antiga Palestina no final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro, juntamente com muitos outros períodos, foi reivindicado pela teologia e religião, através do discurso dos estudos bíblicos. É a continuação de um direito reivindicado por viajantes europeus durante os séculos XVIII e XIX. Nos últimos 2 séculos, a história palestina tornou-se uma das muitas histórias excluídas como resultado do domínio sobre o estudo da Palestina e do antigo sudoeste asiático que especialistas bíblicos, historiadores e arqueólogos exerceram, né? Então, neste capítulo, nós vamos verificar uma síntese, né, do que temos visto e também entendermos essa reivindicação da história palestina. A consequência disso foi que a história palestina teve um lugar negado no discurso acadêmico ocidental. Você não vai encontrar essa história palestina como uma história da região e a história de Israel dentro da história palestina como deveria ser. Você vai ter esse apagamento. A preocupação estratégica da Europa com a Palestina coincidiu com sua busca pelas raízes da sua própria civilização, identificada com o antigo Israel e a Bíblia. Os estudiosos bíblicos, aceitando, em linhas gerais, a construção do passado oferecida pelas tradições bíblicas, iniciaram a busca pela presença física de Israel entre os monumentos e ruínas da terra. Você vai ver essa insistência dos teólogos, dos estudiosos bíblicos, de simplesmente reivindicar a história palestina como sendo a história exclusiva de Israel e da Bíblia. Tá? O que eles encontraram nesses monumentos e ruínas, ou estavam predispostos a encontrar, e isso é importante, né? Foi um Israel que se assemelhava aos seus próprios estados-nação. E isso é importante porque, antes de continuar aqui no slide, nós precisamos lembrar que não existe imparcialidade ou neutralidade científica. Então, a escolha da lente interpretativa através da qual se vai interpretar os achados arqueológicos já é um viés que vai determinar o que esses grupos de pesquisadores vão encontrar, porque eles já estão predispostos a identificar
as ruínas e os monumentos com as suas contrapartes supostas dentro dos textos bíblicos, né? Então, o que eles vão encontrar, ou estar predispostos a encontrar, é a si mesmos, é a sua própria construção de Estado-nação. Israel foi apresentado como um Estado-nação incipiente em busca de uma pátria nacional na qual expressar sua consciência nacional. Ao longo do século atual, essa projeção do antigo Israel passou a dominar e controlar as pesquisas em torno das idades do bronze final e do ferro. É uma representação do passado que ganhou urgência e autoridade adicionais com a ascensão do movimento sionista, uma empreitada essencialmente europeia, cuja própria história foi vista como um espelho da conquista da terra pelo antigo Israel, seguida pela fundação de um Estado-nação que logo dominou a região. Aqui, em linhas gerais, está uma narrativa mestra, cujo esboço essencial faz parte dos, entre aspas, resultados garantidos bíblicos, dos estudos bíblicos que permaneceram incontestados até a década de 1970, apesar da reformulação de vários detalhes. Podiam existir questionamentos quanto à natureza do antigo Israel, à maneira como adquiriu a terra, mas para o discurso dos estudos bíblicos não havia dúvida de que este era o passado de Israel e a terra de Israel. O direito da população indígena à terra ou à sua própria história não era uma questão relevante no contexto. A apresentação desse passado, por meio de sua constante repetição pelas principais figuras da área e em manuais acadêmicos e populares, assumiu uma realidade difícil de questionar. Uma questão muito interessante é que quando você repete uma ideia milhares de vezes e milhares de pessoas começam a repetir a mesma ideia, toma-se isso como verdade sem questionar a fonte dessa informação. Ou de que forma se chegou a essa informação. E isso foi o que aconteceu nos estudos bíblicos, nos estudos acadêmicos, principalmente até a década de 1970. Essa realidade se manifestou para inúmeros estudantes de graduação e pós-graduação, acadêmicos profissionais e leitores leigos interessados nas, entre aspas, histórias massivas, para adaptar a expressão de Said, que culminou na frenética publicação das décadas de 1970 e 1980. A maioria dessas, entre aspas, histórias bíblicas do antigo Israel repetia ou parafraseava os relatos da Bíblia hebraica, tidos como históricos, né? E ai de quem diz que não é histórico, né? Começa a levar pedrada de tudo quanto é lado, ainda que não haja nenhuma evidência para os relatos que estão na Bíblia hebraica. E aí, né, nas palavras de Davis, né, tratava-se de, abre aspas, uma historiografia essencialmente midrástica, na qual glossas racionalistas são introduzidas em uma paráfrase da história bíblica, fecha aspas. E o que é Midrash? O Midrash é um método rabínico de interpretação bíblica judaica que elabora e explica as escrituras por meio de histórias, homilias e análises jurídicas. Busca desvendar significados mais profundos daquilo que se chama, entre aspas, sabedoria oculta, dentro do texto, respondendo a questões contemporâneas e estabelecendo conexões entre a narrativa bíblica e a vida judaica. Então, é uma forma de interpretação extremamente enviesada, teológica e ideologicamente falando, tá? Então, o que o Davis aqui coloca é que é uma historiografia essencialmente midrástica, ou seja, enviesada, levada a cabo especialmente se alinhando a teologias específicas. No entanto, a crescente inquietação com a viabilidade de tais projetos, representada nas críticas de Davis, coincidiu com esse boom editorial de novas histórias e histórias revisadas.
A fragmentação dos contextos nos quais essas narrativas foram construídas, juntamente com outras mudanças que ocorreram na disciplina, ajudou a expor até que ponto esse passado imaginado foi construído com base em modelos da experiência contemporânea. Então, você tem experiência contemporânea e isso vai refletir na construção de um passado inventado. A dissolução da União Soviética, os debates sobre o futuro e a unidade da Europa, e particularmente a intifada palestina, contribuíram para a contínua fragmentação das perspectivas que haviam sido influentes na construção dessa narrativa dominante. O crescimento das histórias pós-coloniais, contudo, teve um efeito notavelmente pouco sobre a empreitada historiográfica dos estudos bíblicos. Só para saber, o pós-colonialismo é um campo de estudo interdisciplinar que analisa as consequências culturais, políticas e econômicas do colonialismo e do imperialismo. O pós-colonialismo questiona as narrativas eurocêntricas, dando voz a grupos marginalizados e examinando como as estruturas de poder, conhecimento e identidade, moldadas pelo colonialismo, persistem mesmo após o fim do domínio formal. Este campo de pensamento surgiu na década de 1960, com a publicação de obras que analisavam o impacto duradouro do colonialismo. O autor aqui ele vai colocar especificamente que os estudos, as histórias pós-coloniais não tiveram um efeito muito abrangente na questão da historiografia e dos estudos bíblicos. O domínio sobre o passado alcançado pela academia europeia foi mantido pela academia norte-americana, estadunidense e israelense, na última parte do século, projetando esse período como o da emergência do domínio de Israel como um grande Estado na região. Said apontou a extensão em que o Israel moderno, desde sua fundação em 1948, desfrutou de um domínio surpreendente na academia, bem como em muitas outras áreas. O investimento de vastos recursos intelectuais e financeiros na busca pelo antigo Israel não tem contraparte na busca pela história palestina, para o mesmo período ou para qualquer período subsequente. Então, há grande investimento para que se encontre o antigo Israel, mas não há investimento nas pesquisas em torno da história palestina. As motivações teológicas e políticas por trás da busca no Ocidente e em Israel se uniu para negar as reivindicações da população indígena à representação da história. E a história da antiga Palestina é um tema que foi excluído pela teologia e ignorado pela história. A busca por uma história pós-colonialista, a tentativa de dar voz às muitas histórias que foram consideradas não pertencentes às narrativas oficialmente sancionadas, não é apenas um caso de, abre aspas, chutar o dragão morto do colonialismo, fecha aspas, como afirma Gellner. O colonialismo não está morto, enquanto as suposições de superioridade e o direito à força que o inspiraram estiverem escritos na retórica do discurso dos estudos bíblicos, uma retórica que foi adotada e reforçada na academia israelense após 1948. É essa retórica que moldou o passado imaginado da Palestina do final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro. Ela produziu e continua a defender uma construção do passado que desvaloriza as culturas e histórias indígenas, lembrando que o termo indígena significa nativo. Ou seja, os povos nativos perderam seu direito à própria história e, consequentemente, à própria terra. A retórica dos estudos bíblicos, assim como a retórica do sionismo moderno, recusa-se a reconhecer o valor intrínseco da cultura indígena e seu direito à sua própria história. A luta pela, entre aspas, permissão para narrar uma narrativa palestina moderna, uma luta travada por Antônios, Musli, Tibawi, Khalidi, Abu Lughod e Said, entre muitos outros, não conseguiu resgatar o passado antigo do domínio do Ocidente e de Israel.
Isso é exemplificado na avaliação de Bowerstock, de que os períodos romano e bizantino desfrutaram de um ressurgimento de interesse na região em uma tentativa de restaurar parte dessa história excluída. Ele caracteriza isso como a era do fim do período bíblico, até a vinda de Mohammed. É notável que o passado palestino do período bíblico, o período anterior à era romana e bizantina, tenha sido abandonado em favor de Israel e do Ocidente. O Israel inventado do final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro projetou sua sombra de influência para trás, reivindicando períodos anteriores como sua pré-história. Então, aquilo que vem antes daquilo que eles consideram a história de Israel antigo é considerado pré-história de Israel e não história de outros povos que estavam na região. Isso faz parte do elaborado esquema evolutivo, seja temporal, político ou religioso, que informou e auxiliou o deslocamento da antiga história palestina. A queixa de Said sobre a situação contemporânea é igualmente aplicável à construção e representação do passado antigo. Abre aspas. Assim, Israel pode reivindicar sua presença histórica com base em seu apego atemporal a um lugar e sustenta seu universalismo, rejeitando absolutamente, com força militar tangível, quaisquer outras reivindicações históricas ou temporais. Nesse caso, árabes palestinos. Fecha aspas. Olha que interessante, gente. Israel sustenta o seu universalismo. Gente, nada é universal. O discurso de universais é um discurso colonialista. O discurso de algo global, de algo idêntico em todo o globo, é um discurso colonialista. Então, colocar a história de Israel como algo universal, em contraponto com histórias temporais de outros povos, isso é colocar um grupo étnico, um grupo ligado politicamente, ideologicamente, teologicamente, como superior aos demais. Os estudos bíblicos fazem parte do complexo arranjo de poder acadêmico, econômico e militar, pelo qual os palestinos foram privados de uma presença ou história contemporânea. Como vimos, né, nas lives anteriores, depois você pode maratonar a playlist A Invenção do Antigo Israel, que hoje nós completamos, né? Inúmeros estudiosos referiram-se à área no final da Idade do Bronze e da Idade do Ferro como Palestina, incluindo uma economia palestina, terras altas palestinas ou litoral palestino. Mas a população permaneceu anônima. Todos os pesquisadores se recusam a chamar aquela população nativa de palestinos, ou descritos por algum rótulo étnico que reforça a suposição evolucionista de que foram suplantados e superados por Israel. Said lamenta que um dos maiores sucessos do sionismo tenha sido, abre aspas, a ausência de uma história importante da Palestina árabe e de seu povo. É como se a teia sionista de detalhes e seu drama sufocasse os palestinos, protegendo-os não apenas do mundo, mas de si mesmos também. Fecha aspas. No entanto, o silêncio da história é ainda mais profundo do que Said parece perceber. Sua preocupação reside na história moderna da Palestina como uma contranarrativa às histórias sionistas ou influenciadas pelo sionismo que tratam do século XVIII até o presente. Mas a busca da Europa por si mesma, assumida e reforçada pelo sionismo, que busca legitimar suas raízes no passado, removeu a reivindicação palestina do final da Idade do Bronze e da Idade do Ferro. Essa remoção é tão completa
que a ideia de uma história da Palestina antiga sequer é contemplada por escritores contemporâneos que se preocupam em contrapor as histórias sionistas do presente. O peso opressivo do silêncio permeia todos os estudos bíblicos. Qualquer reconhecimento do contexto em que historiadores e arqueólogos bíblicos trabalham, a luta contemporânea por terra e autodeterminação está ausente. Quando aparece, está expressa na forma de pesar ou angústia por essa terra conturbada e uma esperança de paz para seus povos. Contudo, é o reconhecimento das realidades e implicações da luta política entre Israel e os palestinos que não pode interferir na apresentação do discurso acadêmico supostamente objetivo. As implicações da construção da história israelita para a luta contemporânea permanecem, em grande parte, inarticuladas, com exceção de algumas notáveis exceções, né? Isso se exemplifica no reconhecimento por Silberman das implicações políticas da obra de Albright, ou Yadin, mas em sua falha em abordar as mesmas questões ao revisar hipóteses mais recentes sobre as origens israelitas. Não conseguiu obter um exemplar do seu novo livro sobre a carreira de Yadin. Claramente, pelas resenhas, ele aborda diretamente a questão da política da arqueologia de Yadin. Então, existe uma crítica aqui que ainda precisa ser analisada. O poder do discurso dos estudos bíblicos em mascarar esses problemas foi ilustrado na incapacidade da recente pesquisa revisionista de se libertar desse controle do passado. O paradoxo inerente à obra de Mendenhall e Goldwald é que ela promete dar voz ao campesinato palestino apenas para que isso seja sufocado pela insistência de que a natureza essencial de Israel deriva de uma religião revolucionária ou organização social trazida de fora, permitindo que Israel transcenda o fracasso da organização social, política e religiosa indígena. Então, mesmo que autores venham tentar elaborar uma visão de que o campesinato se revoltou contra as políticas hegemônicas ali na região, na antiguidade, e tenha havido uma revolução, né, em favor dos pobres, esses mesmos autores vão defender que os israelitas vieram de fora, ou seja, essa revolução não vai partir, na visão deles, de pessoas nativas, e que Israel continua sendo mais civilizado, mais revolucionário, mais à frente de seu tempo, a ponto de salvar aquela região, né? Da mesma forma, as tentativas vacilantes de articular uma história da Palestina antiga por Alstrom, Lenk, Kut, Thompson, Viper e Vitland são prejudicadas por sua busca contínua pelo antigo Israel. Então, eles querem reconstruir uma história palestina, mas ainda estão focados em Israel. Israel ainda é o protagonista da história. Só lentamente e a contragosto se reconhece que a autoevidência virtual, que é um conceito de Foucault, da rede de ideias e pressupostos que sustentaram o discurso dos estudos bíblicos, é produto de interesse próprio e subjetividade. Aí, deixa eu só fazer entender essa noção de Foucault de autoevidência virtual, né? Foucault criou o termo autoevidência para se referir justamente às coisas que por si só parecem ter um sentido universal e blindado de reflexões aprofundadas e diversas, tá? Então, é importante que a gente perceba, né, que existem conceitos que, à primeira vista, parecem universais, parecem generalizados, né? Parecem, muitas vezes, noções já tidas por certas, né?
e que são blindadas de questionamento. E a gente pôde ver aqui, desde a primeira live na playlist, que já apareceu pessoas no chat fazendo afirmações sem fundamento ou contra-argumentando, só repetindo o discurso bíblico, sem nenhum tipo de fundamentação, né? Isso são conceitos universais blindados, que as pessoas têm como certas, né? Então, alguns pesquisadores, a contragosto, vão reconhecer esse conceito de autoevidência virtual, esse conceito de que existem, sim, ideias blindadas e que, de alguma forma, vão ser tidas como universais, né? Pressupostos que sustentam os estudos bíblicos, mas que são resultado apenas de interesse particular e de subjetividade, não tem evidência factual, né? Ao adotar esse prisma, assumimos muitas vezes que certas situações, significados e relações de poder são generalizadas e estanques. Assim, muitas vezes acabamos justificando e reforçando exclusões, desigualdades e problemas estruturais. Então, as generalizações, os universais, né, eles passam por cima das desigualdades, de problemas estruturais. Os problemas de tentar escapar de um discurso dominante, o problema de tentar adotar uma perspectiva diferente para imaginar uma contranarrativa, foram destacados por Mencken. Abre aspas, grupos dominantes podem, em seu pensamento, tornar-se tão intensamente ligados a interesses em uma situação que simplesmente não conseguem mais enxergar certos fatos que minaram seu senso de domínio. O inconsciente coletivo de certos grupos obscurece as condições reais da sociedade, tanto para si mesmos quanto para os outros. Fecha aspas. A mudança dolorosamente lenta, mas perceptível, em direção a uma história regional da Palestina, foi obstruída pela falta de uma retórica apropriada para representar esse passado alternativo. A única retórica disponível tem sido a de estudos bíblicos em busca do antigo Israel. Enquanto se reforçar a pesquisa em torno de Israel, vamos silenciar e reforçar o apagamento das identidades e da história palestina. O paradigma teológico da história bíblica tem sido mantido pelo consentimento de especialistas bíblicos localizados em faculdades de teologia e seminários que contribuíram e aceitaram sua reivindicação de verdade. Não havia retórica disponível para articular e desenvolver a história da Palestina antiga. A reação acalorada ao revisionismo do final da década de 1980 e início da década de 1990 indica que o consenso está começando a se fragmentar. A narrativa dominante está se tornando cada vez mais difícil de manter e defender. A tendência, a partir da década de 1980, de volumes ou seções de volumes cada vez mais concisos sobre a história do antigo Israel e Judá, frequentemente precedidos por prolegômenos mais longos, indica que um ponto crítico na representação da história da região foi atingido. Para dar voz a um passado palestino alternativo, a uma leitura pós-colonial e contrapontística, para compreender o passado palestino ancestral, é vital construir uma retórica da história palestina. E aí nós precisamos, antes de continuarmos, né, aqui nesse capítulo, nós precisamos lembrar de alguns pressupostos importantes, gente. Como, por exemplo, nós estamos em 2025, nós estamos vendo que há um reforço nas bases, na literatura acadêmica dos estudos bíblicos em décadas específicas. Mas há uma grande preocupação e a razão pela qual eu decidi traduzir esse material aqui para vocês. Não está melhorando. Na verdade, até daqui a pouco, no material, nos slides, vocês vão ver, né, que há uma tendência agora para se colocar para depois, está cada vez mais posterior à história judaíta, né? Agora já está lá no período persa e Asmoneu, né?
e Persa Aquemênida e Asmoneu, está cada vez mais sendo empurrado para mais tarde. A datação dos textos, a elaboração dos textos, as construções bíblicas e coisas assim, e nós vamos ver que não está melhorando. Aquilo que poderia estar melhorando, na verdade, está cada vez mais fechado e concentrado para que o Israel antigo, esse Israel inventado, seja sempre o protagonista da pesquisa, tá? Então, vamos ver aqui se chegou mais gente, mais comentários. Alexandre Ferreira, boa noite, estou com minha filha Yasmin. Beijo para Yasmin, obrigada, viu, Alexandre? Seja muito bem-vindo. Tiago Faria Mello, tem isso também, deve rolar conflito entre a pesquisa séria com fundamentalistas e sionistas judeus, e não somente os cristãos. Se fala pouco deles, né? Sim, também tem isso. E por quê, Tiago? Por causa da... A gente vai ver sempre aquela questão do rótulo de antissemita, tá? E nós estamos vendo isso hoje. Questionou pesquisas dentro do judaísmo, trouxe questões da Midrash, trouxe as problemáticas do viés judaico, pronto, é antissemita. E isso é problemático. Isso virou uma moeda ideológica para calar a boca de críticos, e principalmente críticos do genocídio em andamento, né? E daí, quando a gente fala do genocídio em andamento, nós não estamos falando de forma alguma que são judeus os responsáveis. Nós estamos falando que é um Estado político, o Estado de Israel, que não é somente composto por judeus. Mas aí existe todo um rótulo que é criado para se tentar misturar as identidades. E sendo que também entre os palestinos também existem judeus, né? E existem cristãos entre os palestinos, não tem só árabes. Então existem várias etnias ali nos dois lados. Mas existe toda uma organização do Estado político sionista, né? E que tem os interesses europeus por trás e também estadunidenses naquela região, né? Então, realmente existe um silenciamento das críticas aos pesquisadores judeus, que vão ser colocados como intocáveis ali. Eles estão liberados para falar a asneira que for, né? E sobre essa questão do antissemitismo. Então, veja que isso é usado em diferentes contextos para silenciamento de contranarrativas, silenciamento da questão da elaboração de uma história palestina, silenciamento das próprias incoerências ideológicas dentro das interpretações dos textos. Porque, assim, cristão faz malabarismo para torcer texto bíblico. Judeu também faz. Isso é fato. Muçulmano também faz. Os monoteísmos, eles trabalham dentro das suas ideologias, mas você vê que existe uma reserva para só se meter pau em cristão, né? Mas a realidade de trabalhar com os textos antigos, a postura diante de textos antigos é a mesma, é um padrão de manipulação, um padrão de desconsideração de seus devidos contextos. E um padrão no sentido de colonizar o texto antigo, de dizer o que o texto antigo deve dizer, de postular a sua interpretação do texto antigo como a única verdadeira, e de controlar corpos e consciências através do uso de textos antigos, que não dizem respeito a corpos e consciências contemporâneos. Então, existe toda uma manipulação
E bem observado isso, Tiago, de que você não vai encontrar críticas muito acirradas a essas hermenêuticas, a essas exegeses judaicas e muçulmanas. Existe todo um cuidado ali. E esse cuidado é, de certa forma, programado, intencional, tá? Principalmente porque nós vamos ter que lidar com as políticas contemporâneas, né? Então você veja que as políticas contemporâneas elas tocam em todas as pesquisas dos textos bíblicos, tá? Isso é muito importante. Alexandre, acredito que os muçulmanos que não podem refutar arqueologicamente os judeus, pois se descredenciar. Não sei se você quis dizer descredibilizariam, né? A si mesmos, pois tanto os cristãos e os islâmicos se autossabotariam, pois bebem da mesma fonte. Descredenciar. Obrigada por corrigir. Obrigada, querida. Vem de descredenciar, tá? Eu estou tentando perceber o seu argumento aqui. Por que os muçulmanos não podem refutar arqueologicamente os judeus? Podem. Na verdade, qualquer um pode refutar arqueologicamente os judeus. Tá? É só pesquisar arqueologia, só estudar arqueologia. Qualquer um pode refutar arqueologicamente os judeus. É essa parte que eu não entendi. Muçulmanos que não podem refutar arqueologicamente os judeus. Tá, porque isso refletiria deles descredenciassem a si mesmos, ou deslegitimassem a si mesmos. Não necessariamente, porque eles, em algumas regiões, eles, digamos que estejam todos equivocados, tá? Basicamente. Se estão todos equivocados, cada um pode falar uma coisa, entendeu? Não existe. Cristãos e islâmicos bebem da mesma fonte? Não, não bebem. A Bíblia hebraica, ela é em partes usada pelos islâmicos, tá? Não é toda usada pelos muçulmanos. E os cristãos pegam o Novo Testamento, inclusive agora em novembro vai ter uma live que vai falar de Antigo e Novo Testamento, né? De violência nos dois. Mas os cristãos também eles catam que é conveniente, né? Apesar de dizer que bebem na mesma fonte. Eles ficam jogando como se fosse, sabe, batata quente? Tá quente, joga para o outro. Joga para o outro. Fica uma discussãozinha, né? As histórias da Septuaginta pelos cristãos, tá? E não é. Eu falo isso nos meus cursos. Então, Alexandre, por mais que oficialmente se diga que o texto é usado pelo grupo todo, não, na prática isso não acontece. As tradições elas falam mais alto que os textos, tá? As tradições religiosas, né? Então, você tem a fonte, eu vou colocar, dizer entre aspas, a fonte ali, o texto, e o que eles vão fazer com aquele texto é torcer até ficar conveniente. Então, quando se diz fonte,
E é por isso que eu estou gaguejando muito, que eu estou pensando muito aqui para dizer para você. Porque eles podem usar os mesmos textos, ou dizer que usam os mesmos textos, mas eles não consideram esses textos da mesma forma, e todos os monoteísmos ignoram os contextos de origem desses textos. Então, isso tudo é uma problemática. Nós usamos os mesmos textos. Não exatamente, porque cada um enfia o que quer naquele texto e torce aquele texto de acordo com a conveniência da sua doutrina e tradição. Então, ignora o contexto de origem daquele texto. E por isso, acaba não fazendo diferença ser a mesma fonte. Percebe? Porque quando a gente fala de uso de texto, de fonte, a gente precisa levar em consideração se aquele texto está sendo interpretado da mesma forma, se aquela fonte está sendo levada em consideração seu contexto de redação e de origem, se aquela fonte... Porque o texto, nenhum texto bíblico da Bíblia hebraica, nenhum texto da Bíblia hebraica foi criado para monoteísmo. Ok? Então, qualquer monoteísmo que utilize esses textos está usando indevidamente, porque vai projetar seus monoteísmos para dentro do texto. Tá? Então, veja que tem muitas implicações esse seu comentário. Muito obrigada por comentar, por trazer questões que você está considerando, para a gente pensar a respeito, para a gente refletir de que forma esses grupos usam e perceber que não existe aqui, não existe um menos pior que o outro, não. Tá? E a gente vai ter uma live sobre isso agora em novembro, que inclusive eu vou falar das violências também dos muçulmanos, mas junto com outros grupos monoteístas, tá? Na questão do Antigo Testamento para Novo Testamento. E o porquê que essas violências se mantêm, né? Em nome da divindade. Então, fiquem atentos que eu, no final da live de hoje, eu já vou anunciar, beleza? Mas obrigada, Alexandre, por me fazer pensar em algumas questões aqui que são importantes quando a gente fala de fonte, quando a gente... E acho que nessa playlist eu reforcei bastante isso, né? Quando a gente fala que determinado texto é uma fonte em que sentido? Ela está sendo usada dentro do seu contexto de origem ou está sendo manipulada? Ela é uma fonte histórica de fato ou só é um artefato que está sendo usado como fonte histórica? Dentro da história como ciência, há diferença, tá? E agora a gente vai entrar na parte intitulada Reivindicando a História Palestina. A discussão anterior sobre a nova busca pelo antigo Israel, no capítulo anterior, na live anterior dessa playlist, né, revelou que um número crescente de estudiosos questionava a interpretação bíblica dos dados arqueológicos, né? Também tem isso. O pessoal pega a Bíblia, usa a Bíblia para interpretar o dado arqueológico, em vez de encontrar o dado arqueológico e verificar por si, pelo contexto desse dado, pelas indicações do local desse dado, a sua interpretação, eles vão lá para a Bíblia, ou seja, já definem ideologicamente a lente através da qual vão interpretar aquele dado, né? Então, um número crescente de estudiosos questionava a interpretação bíblica dos dados arqueológicos provenientes de levantamentos e escavações. A suposição, desde a época de Alt e Albright, de que o crescimento dos assentamentos palestinos nas terras altas deveria ser identificado com Israel, foi qualificada pelo reconhecimento crescente de que os habitantes desses assentamentos eram indígenas, eram nativos. O termo israelita, quando aplicado a esses assentamentos, tornou-se sem sentido, porque eles estavam usando a Bíblia para dizer que aqueles assentamentos eram de Israel, quando não tinha nenhuma evidência fora da Bíblia, né, de que aqueles assentamentos realmente eram israelitas.
Como sugere Thompson, é enganoso falar do termo israelita em um contexto arqueológico da Palestina da Idade do Ferro I. Então, os dados arqueológicos que abrangem a transição entre a Idade do Bronze Final e início da Idade do Ferro fornecem informações valiosas sobre a demografia, os assentamentos, a economia e a organização social da sociedade palestina. Eles não dizem nada diretamente sobre uma entidade chamada Israel, embora a estela de Merneptah revele que alguma entidade com esse nome ou um nome parecido estava na região, né? E a gente falou sobre a estela de Merneptah na live número 4, né? Inclusive, eu demonstrei, eu mesma desenhei os hieróglifos ali e mostrei que é Isri, né? Não é Israel que está escrito lá, é Isri, né? O povo de Isri, tá? No entanto, a concessão de Finkelstein de que está disposto a substituir o termo israelita por um termo mais amplo, como colonos das terras altas, é pouco mais do que um recurso retórico para continuar a negar a história palestina. Ele não usa o termo palestinos. Ele se recusa a usar esse termo, ainda que haja estudo suficiente para isso. É notável que ele não rotule esses locais como palestinos. Os habitantes são agora colonos anônimos nas terras altas. Para ele, é melhor ser anônimo do que, né, dar o nome nativo. A falta de uma retórica apropriada para articular uma história da Palestina antiga significa que a mudança nos assentamentos não foi compreendida como parte de uma transformação e realinhamento geral da sociedade palestina que ocorreu no final da Idade do Bronze e teve efeitos de longo alcance até a Idade do Ferro, né? Então, vão negar completamente que a própria sociedade palestina foi capaz de se desenvolver nesse período. A busca pelo antigo Israel predispunha historiadores e arqueólogos a enfatizar rupturas na cultura material como evidência de descontinuidade cultural e étnica. Isso se articulava bem com a visão de que a ruptura cultural e étnica, provocada primeiro pelo colonialismo europeu e depois pela imigração sionista, se refletia no passado antigo. Então, o que vai acontecer? Os judeus da Europa vão agora se deslocar até a terra da Palestina com recursos europeus, com financiamento europeu e com ideologia europeia e sionista para formar um Estado ali e agora trazer essa revolução para a Terra. E essa narrativa vai ser projetada lá para o passado antigo, de que um Israel antigo, que é inventado, vai viajar, vai migrar até a Terra para desenvolver tecnologicamente aquela Terra. Então, é uma retroprojeção, tá? A representação da Idade do Bronze Final como um período de dramático colapso urbano e declínio cultural, a ser substituído por uma cultura radicalmente nova, que daria origem ao monoteísmo e à Bíblia hebraica, parecia confirmar e refletir o que estava acontecendo nas primeiras décadas do século XX. Né? Então, é criado esse passado exatamente para que digam, olha, assim como no passado está acontecendo de novo, e aquilo vire algo profético. Então, é basicamente como se usam os textos hoje da Bíblia hebraica para falar de profecia, né? Só é profecia porque já sabe que num outro texto lá diz algo que parece cumprir. E daí você fica, tem uma profecia aqui, mas o que você está fazendo? Você está retroprojetando, porque você já tem a informação depois, posterior, para dizer que aconteceu. Tá? No entanto, a importância das continuidades na cultura material, que já era conhecida há muito tempo pelos arqueólogos que trabalhavam na região, foi ignorada ou subestimada. A noção de uma ruptura dramática na cultura por volta de 1200 antes da Era Comum enfatizou ainda mais a compreensão da história como o estudo de eventos discretos e unidades temporais claramente demarcadas. O peso crescente das evidências que ilustram as continuidades na cultura material entre os sítios da Idade do Bronze Final e da Idade do Ferro Inicial
juntamente com uma crescente preocupação com a falta de precisão da datação de cerâmica, revelou que a mudança de assentamento da transição da Idade do Bronze final para a Idade do Ferro fez parte de um processo prolongado que precisa ser compreendido no contexto dos eventos e forças complexos que afetaram todo o Mediterrâneo Oriental ao longo de um século ou mais. Não adianta ficar dizendo que ali mudou, houve uma mudança porque Israel apareceu. Baseado em quê? Quando, na verdade, existe um contexto maior ali que precisa ser analisado. O Weipert chamou atenção para os problemas cruciais de datação na arqueologia palestina, que minam a periodização discreta das construções bíblicas desse período. Sua insistência de que diferentes áreas da Palestina provavelmente experimentaram taxas de desenvolvimento consideravelmente diferentes foi confirmada pela recente reavaliação de Dotan sobre o aparecimento inicial e o assentamento dos filisteus e outros povos do mar na Palestina. Suas descobertas sugerem que o período de transição da Idade do Bronze final para a Idade do Ferro I não foi uniforme ou simultâneo em todo o país, mas foi caracterizado por um processo complexo no qual as culturas indígenas egípcias e filisteias se sobrepuseram por certos períodos. Então, foi muito mais complexo do que dizer que Israel apareceu. O realinhamento e a transformação da sociedade da Idade do Bronze final para a Idade do Ferro I foram claramente um processo muito complexo, como seria de se esperar. Como o Mediterrâneo Oriental era uma rede estreitamente interligada de diferentes grupos de poder e entidades espaciais, quaisquer alterações estruturais em uma escala tão ampla certamente influenciariam a sociedade palestina. A ruptura de uma vasta área em todo o Mediterrâneo Oriental no final da Idade do Bronze tardia afetaria todos os níveis da atividade social e política da Palestina também. A Palestina ocupou um lugar estratégico no eixo do comércio mundial, um complexo de redes comerciais que na antiguidade ligavam o Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico e o Oceano Índico ao longo da história. As interconexões em todo o Mediterrâneo Oriental, durante este e muitos outros períodos, estão bem documentadas em depósitos arqueológicos, embora as conexões precisas, sua regulação e controle não sejam tão claramente compreendidos. A exploração da economia da antiga Palestina é uma das principais áreas para pesquisas futuras. Então, aqui tem uma área, gente, para quem quer fazer um mestrado, para quem quer fazer um doutorado, de trabalhar a questão da economia na antiga Palestina, tá? Isso aqui dá um trabalho maravilhoso. No entanto, sua posição nas rotas de trânsito fez com que ela fosse particularmente sensível a qualquer ruptura ou declínio. A existência de uma economia mundial tão integrada, em particular no Mediterrâneo Oriental durante a Idade do Bronze tardia, também significava que qualquer interrupção em parte da rede comercial afetava as outras áreas. A Palestina invariavelmente desempenhou um papel dependente no comércio, uma vez que fornecia a ponte terrestre e o centro das vias navegáveis para as economias infraestruturalmente mais importantes dos principais continentes. Os centros urbanos palestinos eram, portanto, sensíveis e vulneráveis aos ciclos comerciais e sofreram severamente com a ruptura do mundo micênico, quaisquer que fossem as causas. Lembrando que o mundo micênico é uma sociedade pré-grega, tá? Kult e Vitterland exploram alguns dos possíveis fatores envolvidos, dando ênfase particular aos efeitos das flutuações comerciais sobre a variabilidade dos assentamentos. Thompson duvida que o colapso do comércio internacional no final da Idade do Bronze inicial e da Idade do Bronze final pudesse ter tido um efeito tão grande sobre a economia palestina, a ponto de resultar em deslocamentos generalizados em toda a região, e especialmente em tantas sub-regiões, como a região montanhosa e o norte do Negev, uma vez que essas regiões
foram apenas marginalmente afetadas pelas rotas comerciais. Ele acredita que as evidências apontam para grandes mudanças climáticas, resultando em secas e fomes generalizadas por volta de 1200 a 1000 antes da Era Comum, e o clima é, obviamente, um fator importante, dada a natureza marginal das sub-regiões da Palestina, onde variações drásticas na precipitação ao longo de 2 ou mais anos podem ter efeitos devastadores. A fome, contudo, nem sempre é resultado direto de períodos de seca, mas frequentemente resulta de fatores sociopolíticos, como ilustram vividamente os trágicos eventos em partes da África moderna, né? Thompson vai abordar isso. Também é verdade que a Palestina testemunhou mudanças importantes nos assentamentos durante períodos mais modernos, quando o clima da região permaneceu estável. Thompson destaca que as cidades fenícias sobreviveram à seca sem colapso generalizado, atribuindo sua autonomia política e econômica ao seu relativo isolamento geográfico. Isso sugere que são os fatores sociopolíticos que têm maior importância para a compreensão das mudanças nos assentamentos do que as mudanças climáticas. O isolamento geográfico não protege contra mudanças climáticas catastróficas. Não é possível, então, concentrar a atenção nas mudanças nos assentamentos nas terras altas da Palestina no início do período do Ferro I, sem levar em consideração adequadamente as alterações estruturais provocadas pelas mudanças na rede mais ampla. O declínio no comércio e da economia, juntamente com muitas circunstâncias que o acompanharam, foram parte integrante da transformação das relações econômicas, políticas e sociais na Palestina. O crescimento dos assentamentos nas terras altas é o resultado mais evidente do realinhamento da sociedade palestina, mas dificilmente pode ser descrito como único ou como resultado da intrusão de um novo grupo étnico. Só a chegada de um novo grupo étnico, como, por exemplo, os israelitas, não é suficiente para uma mudança tão drástica, gente, na organização sociopolítica da região. Mudanças semelhantes nos assentamentos foram observadas em outras partes do Mediterrâneo Oriental, tá? E aqui tem as referências bibliográficas que vocês vão poder acessar, né? Membros do canal vão ter lá no Drive, em seguida da live. E fizeram parte do ciclo secular de crescimento, estagnação, declínio e regeneração na história da Palestina. Uma característica central do estudo da história palestina para o período deveria ser a investigação das características socioambientais e econômicas dos assentamentos em toda a região. O aparecimento e o uso de edifícios com pilares, silos, cisternas, terraços e formas de cerâmica, como a cerâmica com borda de colarinho, que eu já mostro para vocês, são explicáveis em termos das condições topográficas e ambientais enfrentadas pelos habitantes de assentamentos nas terras altas e marginais, no contexto da ruptura das economias locais e regionais. Essa cerâmica com borda de colarinho, que eu mencionei vários lugares, né, que o autor menciona na obra inteira, é esse tipo aqui, que realmente parece um colarinho, tá, gente? E o surgimento dessa cerâmica vai apontar, vai sinalizar uma mudança, né, sociopolítica, econômica ali. Mas esse surgimento não é necessário que tenha vindo alguém de fora para acontecer essas mudanças. Essas mudanças, na verdade, elas são desencadeadas por questões muito mais complexas. As soluções tecnológicas e a experiência demonstradas no uso de cisternas, terraços ou na construção de edifícios com pilares contradizem a visão de que a população desses locais era nômade em processo de sedentarização. As evidências apresentadas por Finkelstein, quando despojadas das distrações de supostos rótulos étnicos, fornecem mais apoio à visão
de que a mudança nos assentamentos no final da Idade do Bronze e início da idade do período do Ferro I foi uma reação à perturbação econômica que teve impacto em todos os aspectos e níveis da sociedade palestina, em vez de ser o resultado direto de conflitos sociais provocados por lutas de classes ou invasão ou infiltração externa. Os historiadores devem aguardar os resultados de mais pesquisas arqueológicas, particularmente levantamentos abrangentes das terras baixas e áreas costeiras, juntamente com escavações comparativas de sítios de diferentes tamanhos nessas áreas, a fim de produzir um panorama regional mais completo dos padrões de assentamento. E para isso, gente, vai ter que ter investimento não somente nos locais que são mencionados no texto da Bíblia hebraica, porque o pessoal só investe, só patrocina escavação em região citada na Bíblia. Por isso que a história palestina não é construída, porque os outros sítios arqueológicos, as outras regiões, só porque não são citadas na Bíblia ou não são identificadas com lugares citados na Bíblia hebraica, não tem investimento para escavação. É como se não existisse aquela região. E isso é muito sério. E isso já demonstra o viés das pesquisas. Por que é que não se escavam todas as regiões? A falta de levantamentos abrangentes de todas as regiões da Palestina, e particularmente das terras baixas, é um grande obstáculo para a compreensão dos processos em ação na transição da Idade do Bronze final para a Idade do Ferro. London destaca que, abre aspas, até agora os arqueólogos têm comparado os sítios rurais nas colinas com sítios urbanos nas terras baixas, e em seguida atribuído as diferenças às comunidades israelitas versus cananeias. Gente, como é que você vai comparar um sítio rural com outro urbano e dizendo que são povos diferentes? As diferenças podem ser mais indicativas de estilos de vida rurais versus urbanos. Fecha aspas. Dever acredita que a ausência de cerâmica com borda em colarinho em grandes sítios como Gezer, em comparação com sua proliferação em sítios rurais menores, aponta para uma dicotomia socioeconômica étnica. Filkenstein destaca que a Afek e Cassile, geralmente descritas como centros urbanos, não eram maiores que Sbet Sartá. A existência de aldeias na borda exposta das terras altas ou outras aldeias com ou sem defesas externas indica que o conflito social foi apenas parte dos processos que explicam a mudança no assentamento. O progresso nesta área depende agora ainda mais da publicação contínua e dos julgamentos dos arqueólogos, para que os historiadores possam interpretar o material em um contexto comparativo interdisciplinar. No entanto, uma parte importante da investigação deve incluir a exposição da particularidade dos dados, os motivos e interesses que nortearam a atividade acadêmica, tanto na concepção das estratégias de pesquisa, quanto na subsequente apresentação e interpretação dos dados. O mesmo tipo de investigação também precisa ser realizado para os períodos subsequentes da Idade do Ferro, a fim de libertar o estudo da região do domínio da historiografia bíblica. O chamado período da monarquia unificada precisa ser fundamentalmente reavaliado. A miragem do Império Davídico, a gente já falou sobre isso nas lives anteriores dessa playlist, que é uma miragem mesmo do Império Davídico, a retroprojeção do moderno Estado de Israel na Idade do Ferro distorceu completamente a representação da história da região. O pessoal pensa que está estudando a história da região, mas, na verdade, está estudando Bíblia. A expansão dos assentamentos na Idade do Ferro deve ser vista como parte de um contínuo com a transformação e o realinhamento da sociedade palestina resultantes das perturbações da transição entre o final da Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Os historiadores não investigaram os processos envolvidos nessa mudança de assentamentos,
com a consequente destruição, abandono ou fortificação de sítios. Raramente se preocuparam em investigar que evidências existem que sugiram centralização ou a existência de um grande Estado na região. Em vez disso, as reivindicações monopolistas da Bíblia hebraica foram permitidas a ditar qualquer construção do passado. Houve uma pressa indevida em correlacionar descobertas arqueológicas com a Bíblia, com tradições bíblicas, para identificar um nível de destruição com alguma batalha mencionada na Bíblia, ou para associar a fortificação de um local com o programa de construção de algum rei, né, judaíta ou israelita que recebe alguns versículos na história deuteronomista. Aqui é judaíta, não é judeu, tá? Não existia judaísmo ainda. Fatores socioambientais, as flutuações nos ciclos econômicos foram ignorados em favor da opção aparentemente fácil de aceitar ou complementar a construção do passado oferecida pelos autores da Bíblia hebraica. O que é fascinante na Bíblia hebraica é que ela parece conter concepções concorrentes do passado, particularmente na história deuteronomista e nas crônicas, que sugerem presentes concorrentes, né? No entanto, acima de tudo, ela dá acesso à concepção privilegiada da realidade de um extrato letrado da sociedade, revelando pouco ou nada do que Hobsbawm chama de cultura subletrada, ou os movimentos profundos da história. Assim, seu valor como fonte para o historiador não reside tanto no passado que pretende descrever, mas sim na percepção ou autopercepção da camada letrada da sociedade, principalmente nos períodos persa e helenístico. E isso aqui é importante, gente. Então, se nós sabemos que havia só uma camada pequena da sociedade que era letrada, que sabia escrever e ler, então o texto bíblico não revela tanto o passado que está sendo descrito no texto, mas revela a percepção dessa camada letrada da sociedade. Está falando muito mais sobre quem escreveu o texto do que sobre o que está escrito no texto. Isso é pesquisa histórica. É importante, portanto, tanto pelo que opta por omitir, quanto pelo que inclui. Se, como historiadores, optarmos por aceitar o testemunho dessa versão do passado, contribuiremos para silenciar outras realidades passadas. A gente tem que prestar atenção sobre o que está sendo omitido, o que está sendo incluído nessa narrativa, por que certos grupos estão omitidos. Sabemos, por exemplo, que o elemento pastoril nômade tem sido uma constante no contínuo social da região. Contudo, esse elemento da sociedade não faz parte da autopercepção daqueles responsáveis pelo desenvolvimento das tradições. Por que eles desconsideram o elemento pastoril nômade desse grupo? Embora os nômades possam ter sido uma constante na história da região, seu papel no passado e, consequentemente, no presente, foi silenciado pela elite letrada do período do Segundo Templo, ou por quem quer que seja responsável por essa construção do passado. É isso que eu faço na minha tese de doutorado, gente. Eu vou trabalhar quais são as vozes silenciadas pelo texto. Por que certos grupos estão sendo silenciados? Por que o texto está tratando pejorativamente sobre determinado grupo da sociedade? Esse é o trabalho. Além disso, essas tradições nos dizem pouco ou nada sobre como Israel e Judá, ou a região em geral, estavam ligados à economia mais ampla, seja ela egípcia, assíria, babilônica, aquemênida, helenística ou romana. Tampouco fornecem informações sobre demografia, padrões de assentamentos ou tendências econômicas, os melhores indicadores dos movimentos históricos profundos que oferecem a perspectiva mais ampla, a partir da qual podemos observar as tendências de curto prazo, que são o foco inevitável de nossos depósitos literários. Isso será mal interpretado ou deturpado como uma negação da história israelita, mas
como já indica o acirrado debate sobre a Estela de Tel Dan, né? Que a gente viu que ou significa casa do amado, ou significa uma localidade geográfica, casa de Davi, geograficamente falando. No entanto, não se trata de uma negação, atenção, não se trata de uma negação da existência de monarquias israelitas e judaítas. É uma tentativa de restabelecer o equilíbrio em que a história israelita e judaíta tem sido apresentada como a história da região, em vez de como parte de uma história da antiga Palestina. É parte de uma história maior que existiu ali, que é o tempo todo, constantemente apagada. O mesmo processo precisa ser aplicado aos períodos persa e helenístico posteriores, onde, por exemplo, as reivindicações sobre o passado da pequena província de Yehud silenciaram praticamente todas as outras reivindicações concorrentes. O perigo inerente à reavaliação dos períodos persa e helenístico é que os erros metodológicos do passado simplesmente se repitam aqui. Ou seja, antes a ênfase era nas monarquias. Agora que há uma reavaliação do período de redação dos textos, da história, e aí vai tudo para o período persa e helenístico, mas o mesmo erro metodológico que era feito lá atrás, agora está se repetindo aqui. Há o perigo de que, à medida que o ponto de partida da história israelita seja recuado ainda mais, o período persa passe a representar mais um tampão temporário para preencher a lacuna. Israel continua sendo o protagonista. A localização das tradições bíblicas nos períodos persa e helenístico, em vez dos períodos de emergência ou monarquia, permite que o discurso dos estudos bíblicos continue a reivindicar o passado para Israel. O Ricardo Dapse, por exemplo, que é membro do canal, ele esteve aqui em Curitiba em abril desse ano, né? E 2025, aqui na PUC, no Paraná. A gente se encontrou, se conheceu ali, né? E o tema do seminário internacional era exatamente essa questão do período persa-helenístico, né? E em fevereiro de 2026 vai ter outro seminário na PUC do Paraná, novamente vai falar do período persa-helenístico. Então, estão recuando as pesquisas. O Ricardo viu isso lá na PUC também. Só que esse recuo continua reforçando os mesmos erros metodológicos e continua ignorando as mesmas questões. Só recuam, mas repetem o problema metodológico. Tá? Deixa eu ver comentário aqui. Cláudia Antonieta. Enquanto vejo essa aula, lembro das aulas de História Geral da Educação Básica para os estudantes do Colégio Público Federal, em que trabalho e percebo mais uma vez a influência sionista. Olha, Cláudia, Palestina, segundo os textos das apostilas, era usado para nomear a região para ofender o povo judeu que tinha nos filisteus seus inimigos seculares. É isso. E a gente falou na live anterior dessa playlist, no 5º capítulo, né, da questão da Palestina e filisteu, né, que é a mesma palavra em hebraico, né? E aí eles vão colocar essa ideologia, né, que é um xingamento, né? Então, o palestino virou xingamento para o povo da terra, né? Entre aspas, entre muitas aspas, né? Então, realmente, Cláudia, muito obrigada por esse acréscimo de informação aí. E a gente vai ver essa ideologia em tudo quanto é lugar. Marcos Lima, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença, Marcos. Então, é importante que a gente fique atento, porque na contemporaneidade, o que está sendo feito é recuar o período da redação dos textos bíblicos para o período persa-helenístico. Mas não adianta você recuar no tempo, mas repetir os erros metodológicos. Continuar reforçando
os erros metodológicos, tá? É grave isso, ok? Deixa eu projetar aqui para a gente continuar. A insistência desse discurso de que os textos escritos formam a base para a escrita da história significa que a circularidade metodológica da busca anterior por Israel provavelmente será transferida para o período persa. Então, aquela circularidade. Você cria uma coisa que comprova outra que você cria, que volta a comprovar a primeira coisa que você cria. Então, fica circulando ali, dizendo, olha, isso aqui prova isso, mas, na verdade, você criou, inventou as duas coisas, né? Então, essa circularidade metodológica é muito grave, gente, porque as pessoas não prestam atenção nesse argumento circular. A construção literária, que é o Antigo Israel, sim, o Antigo Israel é uma construção literária que obscureceu a história da antiga Palestina no final da Idade do Bronze e na Idade do Ferro, poderá atingir o mesmo objetivo em períodos posteriores. A pequena província de Yehud teve permissão para monopolizar e dominar as discussões do período. É uma província minúscula, gente, que nas pesquisas é o protagonista, é só isso que se estuda. É um período que precisa desesperadamente de reavaliação para libertar a história palestina da tirania do discurso dos estudos bíblicos. Uma retórica da história palestina também proporcionaria uma apreciação muito mais positiva das conquistas materiais e culturais dos habitantes da região como um todo. O esquema evolucionista, que pressupõe a substituição da cultura cananeia pela israelita, desviou a atenção das qualidades estéticas e culturais exibidas nos ricos depósitos de cerâmica, faiança, vidro, joias, entre outras coisas, encontrados por toda a Palestina. A descoberta de figuras e estatuetas femininas em diferentes níveis em muitos sítios palestinos é invariavelmente apresentada como evidência de um difundido, entre aspas, culto da fertilidade. Eu já falei dessa problemática de chamar culto da fertilidade. Então, isso aqui é a forma de classificar religiões, expressões religiosas que você quer desmoralizar, tá? Eu falo sobre isso na minha tese de doutorado, se você quer saber mais do porquê culto da fertilidade é problemático. O recente levantamento de Mazar sobre a arqueologia da região é um bom exemplo da forma como qualquer figura feminina é representada como parte de um culto da fertilidade, como se mulher não servisse para mais nada além de procriar. A implicação é que as religiões indígenas nativas são degeneradas e imorais e foram substituídas por um monoteísmo que é concebido como a base da civilização ocidental. Então, vai haver uma tendência de tratar os povos nativos como exóticos, como imorais, como hipersexualizados, como se fazem com as pessoas negras. Se hipersexualiza os negros exatamente para tratá-los como exóticos. Tá? E isso é racismo. E é no mesmo nível que se trata os povos da região aqui. A implicação é que as religiões indígenas... já falei sobre isso. Tá. Da mesma forma, Israel substituiu a população indígena, os cananeus. Pouca atenção é dada às qualidades estéticas da representação e modelagem da forma humana, ou ao que isso poderia revelar sobre os valores ou realizações do artista ou da sociedade da qual ele ou ela fazia parte. Os elementos positivos nos sistemas religiosos nativos, indígenas, a preocupação com os marginalizados e desfavorecidos, ou a noção de harmonia são mascarados pela representação de uma cultura estática e degenerada que inevitavelmente deve ser substituída. E compare
as análises, as formas de descrever os povos cananeus com a forma com que se refere aos povos indígenas aqui no Brasil. Se não há uma tendência de dizer que eles são preguiçosos, que eles não têm religião, que eles têm que ficar na terra deles, como se eles não tivessem liberdade de ir e vir na própria terra. E veja que há uma tendência colonialista que perspassa a própria geografia. Tá? A falta de uma retórica apropriada para representar as conquistas culturais indígenas fez com que a única retórica disponível fosse adotada. Uma retórica concebida para... esse termo é para desmoralizar qualquer conquista cultural que não seja considerada derivada da religião israelita, que formou a base do judaísmo e do cristianismo posteriores. Então, a retórica aqui é para desmoralização. Concentramos-nos nos dois momentos definidores. Só um pouquinho aqui. Deixa eu só voltar aqui. Concentramos-nos nos dois momentos definidores para os estudos bíblicos, porque são esses dois períodos que representaram o controle de Israel sobre o passado. O primeiro momento da verdadeira civilização, como Darwin apontou, assume um significado crucial na história de qualquer povo. É histórica e historiograficamente um momento-chave que, se compreendido em sua totalidade, fornece a base para a compreensão de toda a história subsequente. Os períodos da emergência de Israel na Palestina e do desenvolvimento de um Estado israelita receberam esse status nos estudos bíblicos. Então, veja como é ideológico isso, tá? Esses períodos em que Israel surge na Palestina e esse desenvolvimento de um Estado israelita, essa projeção moderna para o passado, né? A noção de Estado-nação, que não existia na antiguidade, vai ter um status importantíssimo dentro dos estudos bíblicos. Eles definem a natureza essencial de Israel, seu senso de identidade nacional, que é retratado como imutável ao longo dos períodos subsequentes da história, conectando o passado com o presente. A construção do passado, então, é uma luta pela definição da identidade histórica e social. Se pudermos alterar a perspectiva a partir da qual esses aspectos são vistos, para mostrar que o discurso dos estudos bíblicos inventou um passado, muitas vezes espelhando seus muitos presentes, então será possível libertar a história palestina e progredir em direção a uma retórica que permita construções alternativas do passado. Isso também libertará os períodos anteriores e subsequentes da região do controle do passado de Israel. E é importante quando nós percebemos que constantemente estamos nos revisitando, nos reconstruindo, entendendo que o passado é contado pela voz dos vencedores. E precisamos ouvir as vozes silenciadas na história. E aí nós vamos localizar a história palestina. A produção de uma história mestra do antigo Israel fez parte de uma empreitada teológica conduzida principalmente em faculdades de teologia e divindade no Ocidente. Said faz uma observação muito pertinente sobre o público-alvo da academia, né? Abre aspas. Nenhum dos orientalistas sobre os quais escrevo parece ter pensado em um oriental como leitor. O discurso do orientalismo, né, a ideia do Oriente que é inventado pelo Ocidente, né, sua consistência interna e procedimentos rigorosos foram todos concebidos para leitores e consumidores do Ocidente metropolitano. Fecha aspas. Isso é igualmente verdadeiro para os públicos-alvos pretendidos e reais da profusão de obras sobre a história do Antigo Israel, aquelas obras analisadas nos capítulos e nas lives, né, do capítulos 2, 3, 4 e 5, da playlist aqui, A Invenção do Antigo Israel.
elas não se dirigem a um público palestino ou não ocidental e não israelense. Então, essas obras, gente, são dirigidas especificamente para públicos ocidentais e israelenses, tá? O público, além disso, é principalmente cristão e judeu. O orientalismo foi, nas palavras de Prakash, uma empreitada europeia desde o início. Os estudos bíblicos têm sido parte do discurso orientalista e, de muitas maneiras, uma extensão dele. Em nenhum momento o leitor pretendido é apresentado como sendo palestino ou qualquer outro leitor não ocidental. São europeus, estadunidenses e israelenses. Essas histórias são expressas na linguagem da razoabilidade, de uma objetividade profana e distanciada, né? Aquele tom de que estão sendo científicos e objetivos. No entanto, como parte desse discurso mais amplo, interligado do orientalismo, elas são implicadas na política da representação. As culturas indígenas da Palestina são representadas como incapazes de ação unificada, consciência nacional ou até mesmo de imoralidade declarada. Eles são frequentemente anônimos, raramente identificados como palestinos, o oposto dos ocidentais sofisticados, racionais e objetivos, que têm uma noção clara de sua própria identidade nacional. Isso foi reforçado durante esse século com o crescimento da erudição israelense, que continua a temática de Israel como algo distinto de seu ambiente, trazendo civilização e progresso para a região e alcançando um nível de desenvolvimento político do qual os grupos indígenas foram incapazes. Os estudos bíblicos, como disciplina, desenvolveram uma retórica de representação que foi transmitida sem exame, que desapropriou os palestinos de uma terra e de um passado. É um discurso de poder, visto de uma perspectiva não ocidental e particularmente palestina. Esse discurso exclui a vasta maioria da população da região em uma busca pelas raízes da Europa e, posteriormente, do moderno Israel no passado. É também um discurso que, por meio de sua localização nas faculdades de teologia e divindade, recebeu todo o peso e autoridade das universidades ocidentais. E, consequentemente, das ocidentalizadas como nós, né? A questão que permanece, no entanto, é onde essa história da antiga Palestina, e com ela as histórias de Israel e Judá, será localizada. Se ela não for mais excluída do discurso da história, se ela fizer parte das versões contestadas do passado, ela precisa ter um local a partir do qual possa ser buscada. A localização de narrativas alternativas do passado é crucial, portanto, uma vez que é um reconhecimento da permissão para narrar. Se a história palestina for libertada da tirania do discurso dos estudos bíblicos, ela deve ser libertada das restrições teológicas que governaram a história da região. Isso significa que um local alternativo, fora dos limites dos estudos bíblicos, precisará ser encontrado. A história palestina precisa ser reconhecida como um assunto por si só, como parte do estudo da história e do discurso dos estudos culturais, se quiserem que este tenha voz própria para desafiar a invenção do antigo Israel e contestar o passado do final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro. Os movimentos de libertação do século XX deram voz aos marginalizados e desfavorecidos da sociedade da história. Uma das ironias do orientalismo de Said é que, embora se concentre no Oriente Médio, seu maior sucesso em termos de recuperação do passado foi alcançado pela historiografia indiana. No entanto, não existe um conjunto de material comparável que ofereça uma crítica das premissas orientalistas do discurso dos estudos bíblicos ou da história do antigo sudoeste asiático, por exemplo, embora o próprio Said reconheça que os estudos bíblicos fazem parte da empreitada orientalista. Enquanto o passado se tornou um território contestado em tantos outros campos de estudo, em tantas outras áreas da história, esse não tem sido o caso nos estudos bíblicos. A luta pelo passado palestino
está apenas começando. Para que tenha sucesso, será necessário expor os interesses políticos e religiosos que motivaram a invenção do antigo Israel no discurso dos estudos bíblicos. Também precisará criar seu próprio espaço, a fim de produzir sua própria narrativa contestada do passado, ajudando assim a restaurar a voz de uma população indígena que foi silenciada pela invenção do antigo Israel. O projeto subalterno tem sido bem sucedido em desafiar os modelos dominantes da historiografia indiana, derivados de seu passado colonial, porque conseguiu reivindicar um contexto acadêmico a partir do qual trabalhar e subverter as narrativas oficiais. No primeiro capítulo, na primeira live dessa playlist, eu já falo do projeto Subalternos, né? Também criou um fórum, Estudos Subalternos, escritos sobre a história e sociedade do sul da Ásia, para apresentar e desenvolver suas estratégias e descobertas de pesquisa. Os acadêmicos envolvidos nesse movimento estão localizados, em grande parte, em departamentos de história. Eles têm contestado tanto um espaço antigo quanto um moderno. Em contraste, as tentativas de articular uma história da Palestina antiga, de desafiar as narrativas dominantes da história do antigo Israel, partiram de especialistas bíblicos alocados em departamentos de estudos bíblicos. Se a história palestina pretende se libertar das restrições dos estudos bíblicos, o que é necessário para que tenha voz, precisará criar seu próprio espaço ou contestar os espaços atualmente disponíveis. Não está claro onde esse espaço poderá residir, se no departamento de história, de arqueologia ou outro, o que permitirá narrar a história da Palestina antiga. Para começar, a disputa ocorrerá dentro dos atuais locais acadêmicos, nos departamentos de estudos bíblicos e suas disciplinas afins, o que significa, em geral, dentro dos departamentos e faculdades de teologia. A razão para isso é que a tarefa mais imediata é a necessidade de autorreflexão de seus praticantes sobre o desenvolvimento dos estudos bíblicos no contexto da empresa colonial. A tarefa é demonstrar a política da erudição bíblica e sua construção do passado. Isso exigirá uma investigação dos materiais de arquivo existentes para permitir uma completa reavaliação dos motivos e interesses que foram mascarados nos escritos públicos da disciplina. Somente depois que essa tarefa for empreendida, com rigor suficiente, será possível libertar a antiga história palestina das garras dos interesses estabelecidos que ajudaram a silenciá-la por tanto tempo. No entanto, a questão de sua localização permanece crucial. Não há fórum dentro da disciplina comparável aos estudos subalternos que permita a narração dessa história. Nem é concedida permissão para narrá-la dentro dos departamentos de história. Para que a ideia se concretize, será necessário romper com os limites dos estudos bíblicos e tentar reivindicar seu lugar de direito no discurso acadêmico da história, que a ignorou como parte da história bíblica do antigo Israel. O principal desafio, contudo, ainda é redescobrir a rica herança cultural da antiga Palestina, que testemunha, por meio de seus textos e tradições antigas, escritas, incluindo a Bíblia hebraica, cerâmicas e artefatos, monumentos e vestígios materiais, as conquistas de seus muitos povos. É certamente uma ideia que vale a pena perseguir. E com isso nós terminamos os 6 capítulos da invenção do antigo Israel. E antes de conversarmos um pouco e vermos as perguntas e comentários, quero já avisar que dia 19 de novembro, às 19 horas, teremos uma live sobre a morte e a donzela, o sacrifício humano em Andrômeda de Eurípides, mais uma live para playlist Sacrifícios Humanos. Hashtag fica a dica, maratone a playlist Sacrifícios Humanos, para se inteirar da tese que estamos construindo aqui no canal, hein? E olha só, dia 21 de novembro, às 19 horas, teremos uma live também da playlist de Sacrifícios Humanos, Violência e Guerra Santa no Antigo e Novo Testamentos. Vamos verificar que a violência e a guerra santa se estende
para além da Bíblia Hebraica. Dia 26 de novembro, às 19 horas, vamos receber a pesquisadora e historiadora Inês Barreto, doutoranda, né, falando sobre sua pesquisa sobre o livro de São Cipriano. E lembrando que estamos no Black November, gente, promoção exclusiva para novembro de 2025. O pacote promocional de 40 cursos de Bíblia Hebraica, de Ciências da Religião, Hebraico e Grego Bíblicos, módulos básicos, 40 cursos com biblioteca digital, atendimento personalizado e certificado. O valor do pacote é R$ 1.500, mas exclusivamente em novembro de 2025 está a R$ 700. Imperdível, todos os meus cursos pagos de uma só vez, com acesso vitalício para você fazer no seu tempo e do seu modo. Minha tese de doutorado está à venda a R$ 130, completíssima, né? Com 474 páginas. Lembrando que o frete está incluso para todo o Brasil, tá? Tudo você pode adquirir pelo meu Linktree lá no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal. Lá você tem promoções, teses, livros, cursos, tudo lá. E o capítulo censurado pela academia, uma reflexão nos estudos sobre a deusa, continuação da minha tese de doutorado, está a R$ 50, frete grátis para todo o Brasil. Lembrando que minhas chaves Pix são todos os meus endereços de e-mail. Então, você pode usar qualquer um deles. Beleza? Comentários, dúvidas? Vamos lá. Deixa eu ver. Roger Sanassi, boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Raul, boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela presença. M. Clanunes, boa noite, obrigada pela presença. Deixa eu ver. Alexandre, retroalimentação pela classe sacerdotal, judeus ortodoxos e administrativo reis, sionistas, adoradores de Javé. O povo novamente foi execrado, o povo palestino é o mesmo povo da terra. Olha, tem vários anacronismos aqui na sua fala, tá? Judeus ortodoxos não existem no período da Bíblia Hebraica. Então, a classe sacerdotal não são os judeus ortodoxos, porque o judaísmo não tinha nascido ainda, tá? Problemático você associar, por exemplo, classe administrativa, os reis, sionistas, adoradores de Javé, aí você tem que ver quando que nasceu o sionismo. Então, eu recomendaria um cuidado aqui, porque tem elementos de épocas diferentes que você colocou tudo numa coisa só, tá? Recomendo cuidado, tá, Alexandre? Lembrando, gente, importante que os membros do canal, tá? Verifique se a sua membresia está ativada. Olha o Sérgio Fernandes aqui, do ladinho do nome dele tem uma bolinha. Isso significa que ele é membro do canal e a membresia dele está ativada, tá? Verifique seu nome, se a sua membresia não está ativada, ative para não perder os sorteios, tá? Para não perder os benefícios, beleza? Sérgio Fernandes, maravilhoso. Boa noite, Ângelo e todos. Viva Curitiba, beijo, queridos. Muito obrigada pela presença. Tiago Faria Mello, podia ter uma live sobre os estudos subalternos pós-coloniais, que é diferente dos estudos decoloniais mais latino-americanos. Ambos têm propostas interessantes. Vamos ter, Tiago, com certeza. Vamos começar a construir coisas novas daqui para frente. Eu vou terminar de colocar a explanação da minha tese na playlist aqui de Asherá Louro Ramá, para vocês terem a explanação completa, e nós vamos construir mais coisas aqui daqui para frente. Pode contar, tá bem? Obrigada, querido. Alexandre, salve as deusas mães. Estou lendo com minha esposa e minha filha uma reflexão nos estudos sobre a deusa. Boas leituras, Alexandre. Obrigada, viu, pelo carinho, por ter adquirido o livro. Ficou muito bom.
Alexandre, estou falando desse momento. Ah, se você está falando desse momento, aí não tem reis, né? Percebe? Aí é outra coisa. Tiago Faria Mello, excelente live e livro, parabéns, Jorge, muito obrigada, foi um trabalho, me perdoem alguns termos, alguns problemas de digitação, eu vou, assim que acabar a live, eu vou colocar o arquivo completo de slides em formato PDF lá no Drive do Espaço das Deusas, para os membros acessarem, e também vou colocar o livro em formato PDF em inglês, porque daí vocês acessam todas as referências bibliográficas, porque são muitas, tá? Paralelo. Perfeito, Alexandre. Obrigada por você me ajudar a entender aqui a sua questão, né, do passado se repetindo. Realmente existe esse conluio, né, da elite religiosa com a elite política, né, com essas ideologias de dominação e que vão, de alguma forma, se estabelecer com um discurso de raça superior, de reino especial, de nação santa, né? Esses termos que aparecem até nos textos, lá no texto das cartas de Pedro, né? Lá no Novo Testamento, que vão ter uma conotação de superioridade em relação aos demais povos, né? Importantíssimo isso. Nós precisamos perceber esses paralelos. Obrigada, Alexandre, por clarear a sua fala. E é importante que a gente perceba essas questões, tá? No meu curso de Esdras e Neemias, eu vou falar sobre aonde nasce as sementes do discurso sionista que vão posteriormente ser usadas na criação dessa ideologia, tá? Então, se quiserem entender melhor, no meu curso de Esdras e Neemias tem essa questão. Alexandre, seja bem-vindo ao Espaço das Deusas, novo membro do canal. Alexandre, não esqueçam, quem não fez ainda, membros do canal, que não fizeram ainda, mande para mim agora um e-mail com seu nome completo e endereço dos correios, porque eu mando mimos para todos os membros do canal por correio, hein? Tá aqui meu endereço, eetown@gmail.com. Todos os membros do canal que ainda não fizeram, manda agora seu nome completo e endereço dos correios para eu mandar já na segunda-feira seu pacotinho de mimos, beleza? De presente. E daí, quando você manda um e-mail para mim, porque eu não tenho um e-mail dos membros, né? Eu preciso desse acesso. Quando você manda um e-mail para mim, além de eu preparar seu pacote, eu já te respondo com acesso ao Drive do Espaço das Deusas, com todos os seus benefícios para que você aproveite, beleza? Muito obrigada, Alexandre. Cláudia Antonieta, fico me perguntando até quando as monoculturas vão conseguir segurar as comportas das narrativas dominantes. Com os estudos decoloniais e pessoas maravilhosas como você estão com horas contadas. Olha, a gente tem essa esperança ao mesmo tempo, como a Francine Oliveira falou que semana passada, não sei não, hein, Cláudia? Não sei não se a gente vai morrer nadando, viu, nessa praia. É desafiador e às vezes desalentador, tá? Mas a gente vai continuar lutando e construindo e trazendo conteúdos como aquele que o Tiago apontou agora há pouco. A gente precisa entender estudos decoloniais, a gente precisa entender estudos pós-coloniais, a gente precisa começar por exemplo, eu fiz a minha tese, estou vendendo a tese, mas ainda estou disponibilizando a explanação dos principais pontos, né, da minha tese aqui no canal, para mais pessoas terem acesso, mas aprende quem quer. E para o povo largar o osso do poder, eu não sei não, viu? Sei não. É duro ouvir isso, eu sei, mas Sérgio Fernandes, adorei seu curso sobre saúde, maravilha. Poxa, muito obrigada, Sérgio. Fico muito feliz em saber, viu?
Fiz com muito carinho, que bom. Olha, isso aí não tem preço para mim. Salvou a minha sexta, hein? Gente, eu amo fazer live na sexta, porque o povo que assiste, que tá aqui comentando, que tá participando, é só gente que, assim, para quem vale a pena conversar, com quem vale a pena conversar, porque a gente vai construindo e eu fico muito feliz quando algo que eu construo, né, faz alguma diferença, traz alguma uma coisa legal para alguém. E muito obrigada pelo retorno, viu, Sérgio? Obrigada mesmo. Cláudia Antonieta, amei seu cordão! Poder da serpente sempre. Obrigada! Maravilhosa, né? E eu tô, olha, eu tô com o brinco de cavalo marinho. Gente, olha, eu tô com os brincos muito fofos. Quarta-feira eu usei esse de elefante, ó. Eu tô apaixonada por esses bichos, sinceramente. E serpente é um bicho que eu amo. Obrigada, Cláudia. E para mim tem muito esse significado de transmutação, de transformação, né? E a gente precisa melhorar, né? Lembra que eu falei que a Ângela de hoje tem que ser melhor do que a Ângela de ontem? Eu só estou competindo comigo mesma, tá bem? Não estou competindo com mais ninguém. E é isso, a gente tem que sempre melhorar, sempre mudar para melhor, tá? Se algo não está fazendo bem para a gente, vamos trocar de pele e vamos para outro lugar. O importante é a gente construir de uma forma saudável e com quem quer construir com a gente. É a melhor coisa, né? Isso não tem preço. Mari maravilhosa, boa noite, Ângela, boa noite, querida, seja bem-vinda. Chegou no finalzinho, mas chegou para eu dizer muito bem-vinda. É isso aí. Então, gente, hoje nós terminamos a nossa playlist. Nós vamos continuar tendo lives nas quartas e sextas. Aproveitem, hoje é quase metade do mês, gente, lá no Linktree, lá no chat fixado lá em cima. Ó, vou colocar aqui na tela. Tá na descrição de todos os vídeos do canal, o Linktree. Lá vocês têm pacote promocional a R$700, exclusivamente em novembro de 2025. Tem a tese, tem o novo livro, Uma Reflexão nos Estudos sobre a Deusa. Só tem 9 exemplares! Só 9 exemplares restantes! Daí acabou! Acabou a tiragem! Tá aqui, ó. Quem não adquiriu, corre lá adquirir, hein, gente? E, ó, tem os cursos todos, tá? Estão aqui. Tudo que eu tenho, ofereço, está à disposição, tá aqui. Vocês podem se tornar apoiadores da campanha do Apoia-se. Lembrando que com o apoio a partir de R$5 por mês, gente, vocês têm 50% de desconto em todos os meus cursos, tá? E 20% de desconto também nas minhas tiragens, beleza? Então, tá tudo aqui, ó. Tudinho aqui. Lembrando que membros do canal que estiverem ativos, tá? Até 30 de novembro, vão concorrer aos livros, cursos e vão ter ainda o acesso ao Drive do Espaço das Deusas, dependendo da sua modalidade, categoria Axerá, Inanna e Star, também tem pacote de cursos de brinde para essas categorias, tá? Então, aproveitem. Então, aqui, ó, tá aqui, ó, no Linktree. Sobe lá no chat, lá em cima, tem o meu Linktree, clica lá. Eu vou colocar o Linktree de novo aqui para vocês. Vou colocar no chat aqui para vocês. Aí vocês já acessam o Linktree e lá tem tudo. Salva esse link, gente. E tem tudo, ó, coloquei aqui no chat. Aproveite, gente. Última oportunidade, hein? Marco Silva. Vi um documentário que dizia que Israel proíbe escavações em determinados lugares. Eles devem ter medo da verdade vir à tona. Sim, isso a gente já até viu em congresso com arqueólogos, né? Eles realmente têm áreas bem restritas, tá? O Estado de Israel não permite escavação em várias localidades. Isso é fato, tá? Sérgio Fernandes, então, vai no meu Linktree lá, ó, lá embaixo eu coloquei, tá, querido? Ó, tá aqui na tela e tá no chat. Clica lá agora para não perder o link e aí você entra lá e você tem
tudo, tá? Tem a tese, tem o pacote promocional, tem o novo livro que tem só 9 exemplares, que está acabando. Ah, show, beleza, obrigada, querido. Aproveita esse link e salva, gente, porque esse link tem, é lá que eu vou sempre colocar tudo. Tem rifa de novembro, a trilogia História das Emoções, tá? Desde a antiguidade até a contemporaneidade. R$10 a rifa, também tá no meu Linktree. Então, você compra quantas chances você quiser, tá? Quer 2 chances, faz o Pix de R$20. Quer 3 chances, R$30. E assim por diante. E aí, dia 30 de novembro, eu vou sortear a trilogia História das Emoções, hein, gente? Não percam. Deixa eu ver aqui. Ricardo Dapse. Ângela, você tem informações sobre as escavações no cemitério filisteu em Ashkelon? Não tenho informações atualizadas, tá? Eu preciso verificar porque o pessoal estava trabalhando lá, mas as informações que eu tive estavam meio desencontradas e por isso eu não prefiro confirmar antes de falar para todo mundo, porque as informações que eu recebi não estavam muito confiáveis, não, tá? Mas eu vou verificar. Deixa eu até anotar aqui, porque tá bem difícil de pegar informações confiáveis, tá? E tem que cuidar também com isso, porque ainda tem o discurso enviesado dominando ali a interpretação de muita coisa. A Mari, hashtag eu quero a trilogia das emoções, a história das emoções, vou comprar minha rifa. Não esqueçam, é importantíssimo, gente. Então, boa noite, galera. Boa noite, Cláudia Antonieta. Beijo para você e para Clarinha, hein? Importantíssimo, gente. Então, muito obrigada por participarem aqui da live. Muito obrigada pelo carinho. Eu terminando aqui, eu já vou colocar lá no Drive do Espaço das Deusas os slides, o arquivo de slides. Então, para essa playlist especificamente, 858 slides, né? Os 6 capítulos. E vou colocar também o livro em PDF em inglês para que vocês tenham as referências bibliográficas lá, tá? Então, membros do canal, não esqueçam de me mandar um e-mail com seu nome completo e endereço dos correios para ter acesso a todos os benefícios do Espaço das Deusas. Infelizmente, eu não tenho acesso automático ao e-mail de vocês, por isso que eu peço toda vez eu estou insistindo, porque tem membros que não me enviaram e-mail que não têm acesso a tudo, que tem direito, né? E não esqueçam de manter sua membresia ativa todo mês. Às vezes o YouTube desativa sem você saber a sua membresia. Fique atento se a tua membresia está ativada. Se tem uma bolinha do lado do seu nome, que nem aqui do Sérgio, ó, ele é membro ativo porque tem uma bolinha do lado do nome dele. Então, verifique se do lado do seu nome aparece essa bolinha. Se não aparecer, é porque sua membresia foi desativada, tá? Você querendo ou não. Então, fique sempre atento para não perder seus benefícios. Combinado? Muito obrigada, gente. Ótimo final de semana. Maratonem as playlists aqui do canal. E na quarta-feira nos vemos com o sacrifício de Andrômeda em Eurípides. Obrigada, pessoal. Beijo para vocês e até a próxima. E, eu vou verificar a questão da escavação no cemitério filisteu, tá? Não se preocupem. Até mais, pessoal.